Olá pessoal! Bem-vindos ao nosso canal, onde vamos explorar em detalhes o fascinante mundo da glicose. A glicose é o principal combustível do nosso corpo, e entender seu papel é fundamental para uma vida saudável. Neste vídeo, vamos abordar tudo o que você precisa saber sobre a glicose, desde sua definição até seu impacto na saúde. Então vamos começar! Afinal, o que é glicose? A glicose é um tipo de açúcar simples, também conhecido como monossacarídeo. É a principal fonte de energia para as células do corpo humano e é essencial para o funcionamento adequado do cérebro, músculos, tecidos e órgãos. A glicose é encontrada em muitos alimentos, principalmente em carboidratos como açúcar, pães, massas, frutas e vegetais. Quando ingerimos alimentos contendo carboidratos, o corpo os quebra em glicose durante o processo de digestão. A glicose é então absorvida pela corrente sanguínea e transportada para as células, onde é metabolizada para produzir energia. No organismo, a glicose é regulada pelo hormônio insulina, produzido pelo pâncreas. A insulina ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue, permitindo que a glicose seja utilizada pelas células ou armazenada para uso futuro. Quando há falta de insulina ou resistência a ela, pode ocorrer um desequilíbrio nos níveis de glicose, resultando em condições como diabetes. Além de ser uma fonte de energia, a glicose também desempenha outros papéis importantes no organismo, como a síntese de outras substâncias, como ácidos graxos e aminoácidos. Também é usada em exames laboratoriais para medir os níveis de glicose no sangue, o que ajuda no diagnóstico e monitoramento de condições como diabetes. Papel da glicose no corpo humano. A glicose desempenha diversos papéis importantes no corpo. A glicose é a principal fonte de energia para as células do corpo. Após ser absorvida pelo sangue, a glicose é transportada para as células, onde é metabolizada por meio de processos bioquímicos para produzir trifosfato de adenosina, a moeda de energia das células. Função cerebral. O cérebro é um órgão que requer uma quantidade significativa de glicose para funcionar adequadamente. A glicose atravessa a barreira hematoencefálica e é utilizada pelo cérebro como sua principal fonte de energia. Quando os níveis de glicose no cérebro são baixos, podem ocorrer sintomas como tontura, confusão mental e fraqueza. Regulação dos níveis de açúcar no sangue. A glicose é regulada pelo hormônio insulina, produzido pelo pâncreas. A insulina ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue, permitindo que a glicose seja absorvida pelas células para ser utilizada como energia ou armazenada como glicogênio no fígado e nos músculos. Reserva de energia. O excesso de glicose que não é imediatamente necessário para a produção de energia é convertido em glicogênio e armazenado no fígado e nos músculos. Quando os níveis de glicose no sangue estão baixos, o glicogênio é quebrado em glicose para fornecer energia às células. Síntese de substâncias. A glicose é utilizada na síntese de outras substâncias essenciais para o funcionamento do organismo. Por exemplo, é convertida em ácidos graxos para a produção de lipídios, que desempenham um papel importante na estrutura das células. Além disso, a glicose é usada na síntese de aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas. É importante ressaltar que o corpo humano regula cuidadosamente os níveis de glicose no sangue para garantir um equilíbrio adequado. Desregulações, como níveis muito altos ou muito baixos de glicose, podem levar a problemas de saúde, como diabetes ou hipoglicemia. Existem várias doenças relacionadas à glicose, sendo as mais comuns. Diabetes mellitus. É uma condição crônica caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue. Existem dois principais tipos de diabetes. Diabetes tipo 1. É uma condição autoimune na qual o sistema imunológico ataca e destrói as células produtoras de insulina no pâncreas. Como resultado, o corpo produz pouca ou nenhuma insulina, e o tratamento envolve a administração de insulina exógena. Diabetes tipo 2. É a forma mais comum de diabetes e ocorre quando o corpo não usa efetivamente a insulina ou não produz insulina suficiente para atender às necessidades do organismo. Está associado ao estilo de vida, obesidade e histórico familiar. O tratamento pode envolver mudanças na dieta, atividade física, medicamentos orais ou administração de insulina. Pré-diabetes. É uma condição em que os níveis de glicose no sangue estão acima do normal, mas não são altos o suficiente para serem diagnosticados como diabetes tipo 2. É considerado um estágio intermediário e indica um maior risco de desenvolver diabetes no futuro. Mudanças no estilo de vida, como dieta saudável e atividade física, podem ajudar a reverter a pré-diabetes.
Hipoglicemia é a condição oposta à hiperglicemia, caracterizada por níveis baixos de glicose no sangue. Pode ocorrer em pessoas com diabetes que tomam medicamentos para reduzir a glicose, mas também pode ser causada por outros fatores, como dieta inadequada, excesso de atividade física ou certas doenças. O tratamento envolve a ingestão de fontes de carboidratos para elevar os níveis de glicose no sangue. Hiperglicemia de estresse. Em situações de estresse, como doenças graves, cirurgias ou traumas, os níveis de glicose no sangue podem aumentar significativamente. Isso ocorre devido à liberação de hormônios do estresse, que podem elevar a glicose no sangue. Geralmente, é temporária e desaparece à medida que a situação de estresse diminui. É importante ressaltar que doenças como obesidade, síndrome metabólica e doenças cardiovasculares também têm forte associação com os níveis de glicose e resistência à insulina. O controle adequado da glicose no sangue é essencial para prevenir complicações a longo prazo e manter a saúde geral. Glicose e alimentação saudável. A glicose desempenha diversos papéis importantes no corpo humano. Aqui estão algumas das principais funções da glicose. Fonte de energia. A glicose é a principal fonte de energia para as células do corpo. Após ser absorvida pelo sangue, a glicose é transportada para as células, onde é metabolizada por meio de processos bioquímicos para produzir trifosfato de adenosina, a moeda de energia das células. Função cerebral. O cérebro é um órgão que requer uma quantidade significativa de glicose para funcionar adequadamente. A glicose atravessa a barreira hematoencefálica e é utilizada pelo cérebro como sua principal fonte de energia. Quando os níveis de glicose no cérebro são baixos, podem ocorrer sintomas como tontura, confusão mental e fraqueza. Regulação dos níveis de açúcar no sangue. A glicose é regulada pelo hormônio insulina, produzido pelo pâncreas. A insulina ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue, permitindo que a glicose seja absorvida pelas células para ser utilizada como energia ou armazenada como glicogênio no fígado e nos músculos. Reserva de energia. O excesso de glicose que não é imediatamente necessário para a produção de energia é convertido em glicogênio e armazenado no fígado e nos músculos. Quando os níveis de glicose no sangue estão baixos, o glicogênio é quebrado em glicose para fornecer energia às células. Síntese de substâncias. A glicose é utilizada na síntese de outras substâncias essenciais para o funcionamento do organismo. Por exemplo, é convertida em ácidos graxos para a produção de lipídios, que desempenham um papel importante na estrutura das células. Além disso, a glicose é usada na síntese de aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas. É importante ressaltar que o corpo humano regula cuidadosamente os níveis de glicose no sangue para garantir um equilíbrio adequado. Desregulações, como níveis muito altos ou muito baixos de glicose, podem levar a problemas de saúde, como diabetes ou hipoglicemia.